Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que joga amanhã contra o Atlético Paranaense, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e não vai contar com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não foi relacionado, está fora do jogo de amanhã. A gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer aqui a provável escalação do Vasco, para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E vamos escutar também Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, falando sobre essa janela frustrada do Vasco, que o Vasco não conseguiu aí fechar com um zagueiro. Ele dá ali as suas justificativas. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, meus queridos, o QR Code já está na sua tela, só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá você utiliza o cupom MDG20, o cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vou começar falando sobre Felipe Coutinho, que existia a expectativa de Coutinho voltar nesse jogo contra o Atlético, mas Coutinho está fora da viagem para Curitiba. Coutinho não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Segundo apurações, Coutinho ainda busca uma melhor condição física e está alternando entre treinos internos e treinos individuais, o que já indicava ali a sua possível ausência. Coutinho recentemente voltou de lesão e também enfrentou um quadro de Covid-19 e está buscando agora uma melhora física. Por essa defasagem física em relação aos outros atletas, foi decidido que ele não será relacionado para essa partida de amanhã. O Vasco, que inclusive divulgou a lista de relacionados e já está aparecendo na sua tela. Os jogadores disponíveis: Alex Teixeira, David, Emerson Rodrigues, Galdames, GB, Hugo Moura, Jean Davi, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Paulo Henrique, Payet, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Esforza, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Esses foram os relacionados pelo treinador Rafael Paiva para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Sem Felipe Coutinho, Felipe Coutinho que não pode nem ser considerado desfalque, afinal de contas, desde que voltou, praticamente não jogou ainda, Então não chega nem a ser um desfalque. É claro que eu queria o Felipe Coutinho à disposição, mas Coutinho não foi relacionado. E além de Felipe Coutinho, o Vasco também não poderá contar com o zagueiro João Vitor, O zagueiro está suspenso e será substituído por Léo Pelé. Puma Rodrigues e Jean Davi, que estão com as seleções de Uruguai e Chile, respectivamente, vão se juntar ao grupo no Paraná depois dos jogos das eliminatórias. O provável time do Vasco é esse que eu vou te falar agora: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo fazendo a zaga com Lucas Piton na esquerda, o meio com Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet, na frente Ryan, David e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Payet começou o último jogo contra o Vitória no banco e entrou no decorrer do segundo tempo, Isso pode até acontecer nesse jogo contra o Atlético, e aí o Esforza começaria como titular, mas não acredito não. Acho que o Payet vai para o jogo desde o início, até porque é decisão, a gente tem que contar com o Payet desde o início. O Vasco venceu o jogo de ida por 2-1, empate ou vitória vascaína garante o Vasco na semifinal, e caso o Atlético vença por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Vitória do Atlético por 2 ou mais gols de diferença, o Atlético se classifica. Amanhã é decisão, meus queridos. Hoje tivemos entrevista coletiva do diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana. Tivemos a apresentação do Maxime Domingues e logo depois o Marcelo Santana falou ali com a imprensa. E claro, que ele foi perguntado sobre essa janela do Vasco. O Vasco não conseguiu contratar um zagueiro
e é sobre isso que ele fala. A financeira que a gente podia investir dentro dessa janela com o retorno técnico que a gente precisa. Então a gente buscou, num primeiro momento, jogadores já, digamos, entre 28, 30, 31 anos, jogadores de um perfil mais consolidado, que chegassem com a perspectiva de brigar realmente pela posição. E no encerramento da janela a gente teve a possibilidade de negociar com o Ian, que é um atleta jovem, um perfil diferente do que a gente vinha buscando anteriormente, mas um atleta que no primeiro semestre tinha jogado pela Seleção Olímpica da Argentina. Então um atleta que a gente identificava que tinha um perfil de poder ser uma peça interessante para o Vasco. Infelizmente, por questões ali de contrato, não foi possível fazer esse movimento, mas a gente confia no nosso grupo. Logo na minha chegada eu falei uma frase que eu já vi torcedor me cobrando também na internet e quando eu estou lá em São Januário principalmente, que é: a verdade do futebol é o campo. E principalmente quando a gente não ganhou do Atlético e do Grêmio. Só que, repito, a gente tem que ter sempre equilíbrio na tomada de decisão. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a 14ª defesa em número de gols sofridos dentro do campeonato. Só que se a gente pegar o recorte, por exemplo, desde a chegada do Paiva e desde a minha chegada, o Vasco tem a 4ª defesa menos vazada do campeonato. Claro que a gente busca, repito, qualificar o nosso elenco, a gente buscou ver as possibilidades, mas a gente tem que trazer atletas que a gente entenda que se encaixam na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade, que a gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, esse jogador não interessa. O Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão em um zagueiro. É fora da realidade financeira do Vasco. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente prefere confiar sempre no nosso grupo, como a gente fez em outras posições também. O Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, é o clube que tem mais jogadores da divisão de base tendo feito gol na atual edição do Campeonato Brasileiro. Tem 5 jogadores da divisão de base do Vasco que marcaram gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem, claro, buscado sempre evoluir, sempre melhorar. É esse o desejo do presidente Pedrinho, ele sempre nos cobra por isso, é esse o desejo do torcedor Cruz Maltino. O Vasco está disputando nas quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em 9 anos. E o Vasco hoje está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de conseguir ainda, digamos, algo mais dentro desse campeonato. E a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do Vasco em 2 meses, em 3 meses. Eu sei que às vezes é duro para o torcedor ouvir isso. O torcedor normal tem o seu sentimento de cuidar do clube, de zelar pela instituição, de querer sempre as melhorias, mas a gente tem que ter responsabilidade. O Vasco tem que fazer alguns investimentos que o Vasco ao longo dos últimos anos não fez, como por exemplo a reforma do Estádio de São Januário, que o presidente Pedrinho, junto com a diretoria, tem conduzido. A gente tem uma preocupação de ligar melhor a divisão de base do Vasco com o futebol profissional. Pessoalmente, eu acho que o Vasco comete um erro estratégico de ter 5 locais de trabalho. O Vasco tem o CT Moacir Barbosa, o Vasco tem São Januário, tem a sede da SAF na Barra, usa o Arte Sul e usa Caxias. Eu acho que essa maneira em que está disposto o espaço físico do Vasco para a divisão de base, para feminina e profissional, é muito distante do adequado. Então a gente espera em breve poder marcar uma coletiva para sinalizar como a gente pretende corrigir esse déficit histórico que o Vasco tem. Então são tomadas de decisão que a gente no final a gente vai para um orçamento. E é difícil para um clube onde o torcedor nunca ouviu um respeito ao orçamento começar a ouvir isso. Então o Vasco ao longo dos últimos anos se endividou. O Vasco consegue ainda ser competitivo pela grandeza histórica que o clube tem, pela força da torcida do Vasco, mas não pelas últimas gestões que o Vasco teve, nos últimos anos. Se a gente pegar o Vasco até o período, por exemplo, que o presidente Pedrinho e o nosso diretor técnico Felipe jogavam, ali a virada dos anos 90 para os anos 2000, e você olhar os últimos 30 anos do Vasco,
eram anos maravilhosos do Vasco. E se a gente pegar de 2000 para cá, o Vasco começou a ficar muito abaixo, tanto da sua história, quanto do seu potencial. Tá aí, essa foi a análise do Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, tentando ali justificar de alguma forma essa falha, né? Na minha opinião, foi uma falha, esse fracasso na janela de transferências, não conseguindo um zagueiro. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!